Hoje eu quero falar um pouco sobre o prefácio de Jesus e os seus discípulos. Mas antes inscrevam no meu canal Diálogo da Fé, o João leigo, católico, falando aqui do amor de Deus para com a nossa vida. O capítulo 1, versículo 2. Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolherá, foi arrebatada ao céu, é a eles que se manifestou vivo depois de sua paixão. Com muitas provas, apareceu-lhes durante 40 dias, falando das coisas do reino de Deus. Muito bem. Quando a gente fala do reino de Deus, e usando a palavra de Deus como prefácio, o anunciador, nós não deveremos mentir e sermos constantemente verdadeiro. Porque, meu irmão, não dá para ser um cristão independente da sua filosofia religiosa e não olhar o outro como irmão. Eu sou católico e devo olhar todos na semelhança de Deus, nos ensinamentos de Jesus, para uma realidade que tem que ser vivida constantemente. Mas se a gente olhar na atualidade que estamos vivendo, a maldade está ganhando da bondade. Mas nós temos esperança que um dia a maldade morre, a morte física vem e nos leva. Aí nós vamos prestar conta a Deus daquilo que a gente espalhou em nome dele aqui na terra. O que é ser um homem bom? É ser coerente, paciente, bondoso, pacífico. Como é que eu posso dizer que sou um homem bom, falo de Deus, sou cristão e procuro sempre estar em guerra com os irmãos? Eu sou um homem bom? Então, quando os discípulos anunciam Jesus ressuscitado, e nós temos esta função simples dentro desse legado, por que a gente procura sempre apoiar o que não dá certo? Por exemplo, o Brasil. Nós temos lideranças que usam a palavra de Deus, diz que é cristão, e não cansa de dizer que a liberdade é fundamental. Mas se a gente olhar na essência, as palavras são de uma maneira grosseira e beira o abismo na santa ignorância. Como é que eu sou cristão, meu irmão, e estou falando para o público, aqueles que concordam comigo e aqueles que não concordam comigo? Eu tenho que ter duas linguagens, daqueles que me apoiam e daqueles que não me apoiam. Uso palavras macias, bonitas, convincentes para os que estão concordando comigo. E para aqueles que não estão concordando comigo, eu vou para ignorância, estupidez, arrogância, prepotência e outros nomes demais. Eu sou cristão? Eu sou um anunciador da palavra de Deus? Eu estou ali andando com o mesmo cajado de Jesus, o ressuscitado? Eu estou obedecendo as orientações, os ensinamentos do Pai Nosso? Não estou, na minha visão. Se eu sou anunciador da palavra de Deus, católico, e você que tem a sua crença, como é que eu e um evangélico não pode se dar bem? Porque nós temos que ter diferença.
Nós temos maneiras diferentes de se encontrar com Jesus. Nós vamos por caminhos diferentes, por ideologia diferentes. Divergências existem, mas prudência é fundamental. Se o próprio Deus diz que nós somos semelhança a Ele, se o próprio Jesus diz, Pai de todos nós, na oração do Pai Nosso, por que será que a gente procura sempre um caminho para nos separar? Irmão, leigamente falando, eu observo que o mundo está na beira do abismo. Eu observo que as religiões não estão chegando e nem levando ninguém para a salvação. Eu observo que as religiões estão levando discórdia, separações, guerras. É o que eu observo. As brigas são constantes. E muitos estão usando a Bíblia como pano de fundo em defesa da sua selvageria. Então, para que eu não possa me alongar, eu quero dizer que se você é um homem bom, você vai viver harmonicamente um com os outros. Se você é um homem mau, tem um dom de ser esta pessoa, você vai fazer parte daquilo que o diabo plantou na terra. Você é o homem mau. Então, cabe hoje a gente se perguntar pessoalmente, nós homens, qual lado que a gente está e qual o caminho que a gente quer seguir. O Jesus da cruz, o ressuscitado. Nós temos que ser canal dos evangelhos, das cartas. Ou a gente vai pegar tudo isto e vai sair por aí procurando capítulos e versículos para julgar e condenar aquele que não é cristão católico. Eu, particularmente, não vou fazer isso. Vou dizer que todo cristão vai e chega aos pés de Jesus. Eu vou dizer que todo ser humano que se arrepende das suas falhas chega até Jesus. Agora, aqueles que não querem, o próprio Jesus dá a liberdade de você escolher o caminho que você quer. Hoje, digo para vocês, irmãos, que a fé prevalece e vence, e o amor também. Se eu e você fugir do mundo político, o médico, ele vai falar sobre saúde, o cientista vai fazer pesquisa, o padeiro vai fazer pão, é verdade? O advogado vai defender o acusado, o juiz vai julgar, o gari, ele vai limpar a rua, o padre vai celebrar a Santa Missa, o pastor vai pregar a palavra de Deus, a freira vai fazer trabalho social. Então, cada um tem uma função. O jornalista é jornalista. Ele vai pesquisar e olhar o que está acontecendo na atualidade e vai dar a tua opinião. Não é verdade? Político é político, faz política. Agora, se a gente, de acordo com esses cargos que eu falei, virar político, a paz não vai reinar. Eu sou o pregador da palavra de Deus, você é também. Então nós temos que estar em observação o político que prega e fala e dá testemunho do bem de Jesus, ou o político que está ali apenas para insultar, brigar e procurar dividir as pessoas. Então esse não é de Jesus. Então essas funções têm que se colocar numa posição de alerta. Porque estamos vivendo um momento onde as pessoas estão virando político. Todas as profissões, principalmente o jornalista, no caso, os jornalistas, não são todos, deixaram de ser jornalista para ser político.
Muitos pastores deixaram de ser pregador da palavra de Deus para ser político. Muitos padres deixaram de ser anunciador da palavra de Deus para ser político. Então, temos que abrir os nossos olhos, que nós, pregador da palavra de Deus, estamos aqui para anunciar que na casa do Pai tem muitas moradas, e todos chegarão lá. Políticos e todas essas funções demais vão ter que um dia prestar conta das nossas ações aqui na terra. Então, com esta minha reflexão, que Deus abençoe cada um de nós, e vamos nos colocar no nosso devido lugar. Eu, como comerciante, sou comerciante. Como pregador da palavra de Deus, sou pregador da palavra de Deus. E você que está na sua função, observe como é que você tem que fazer para defender a tua pátria, defender a tua dignidade, defender o teu trabalho. Não se torne alienado a políticos, porque político, ele tem um tempo determinado para estar no cargo. E anunciador da palavra de Deus não tem um tempo determinado, só quando a morte tira do plano terrestre. Mas se continua com o seu legado, na lembrança que você deixa para aqueles que ficaram. Então, que Deus abençoe. Que Deus abençoe e que hoje você possa refletir qual o caminho e qual é a sua profissão, qual é a sua função como cidadão. Não use a palavra de Deus para dividir pessoas, nem brigar, nem condenar quem quer que seja. Deixe que esta é a função de Deus. Não julgue para não ser julgado, não meça com essa medida para que você não possa ser medido com a mesma medida. Deus abençoe.